Oi gente, bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu roteiro de Toronto, né? Pra quem não sabe, quando eu morei em Chicago, na volta eu achei uma passagem fazendo um stopover, que eu vou fazer um vídeo aqui no canal em breve contando mais sobre, onde o valor, se eu ficasse 5 dias em Toronto ou se eu fosse direto pro Brasil, era o mesmo, tinha praticamente assim R$80 a mais apenas, e por isso eu resolvi aproveitar e ficar uma semana ali em Toronto, né, conhecer um pouco mais da cidade que eu ainda não conhecia. Eu já tinha ido pra Vancouver, mas nunca tinha ido pra Toronto. E aí eu resolvi aproveitar. Só que contextualizando aqui um pouco pra vocês, eu tava com pouco dinheiro, então eu precisava, pra fazer isso, eu tinha que achar um local pra ficar, porque eu não tinha como, assim, pagar a hospedagem por 5 dias. E aí eu fiquei num couchsurfing, que se você não conhece e quer saber um pouco mais sobre, eu já tenho um vídeo aqui no canal contando a minha experiência. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui em cima e também na descrição do vídeo, se você, né, tem curiosidade de saber mais como que faz pra você alugar um sofá na casa de alguém. Então, basicamente, né, eu fiz dessa forma. E aí, assim que eu cheguei, eu já peguei um Uber, fui direto pra lá, né, porque eu tava com mala pesada e tal. Eu esqueci, né, que tinha que comprar bilhete de ônibus e tal. Tive que fazer isso tudo quando eu cheguei. E aí eu vi na internet que tinha um mercadinho ali próximo. Então, essas coisas acabaram demandando um pouquinho de tempo do meu primeiro dia ali. E eu fui totalmente, assim, sem planejar, né? Porque tudo aconteceu muito rápido. Eu comprei a passagem, aí consegui fazer esse esquema de ficar uma semana lá, só que tava, né, aproveitando os últimos tempos, as últimas semanas em Chicago, então assim, não pesquisei nada. E aí só lá que eu comecei a pesquisar realmente as coisas que eu queria fazer, que eu queria conhecer na cidade. E aí, no primeiro dia, eu fui no mercado, deixa eu pegar aqui o nome pra não falar besteira, St. Lawrence Market, que tava fechado. E aí já fica a dica, né, pros desavisados, ele não abre segunda e eu nem pesquisei os horários. Mas eu fui nele depois e eu vou contar um pouquinho mais pra vocês. E aí, eu fui nesse dia no shopping Eaton, não sei se fala assim, Center. Achei uma promoção na Gap, comprei uma calça por $11, uma calça jeans por $11. Nesse dia também eu aproveitei pra ir nos letreiros, né, de Canadá, do Toronto. São uns letreiros bem bonitos e eles ficam todos iluminados assim à noite, então vale muito a pena vocês conhecerem. Realmente é bem bacana. E, bom, não pode deixar de ir, que é de graça, é na praça e ficam fotos bem legais. E aí, nesse mesmo dia, eu finalizei o dia ali na Dundas Square, que é tipo comparado com a Times Square, no sentido de é uma rua que tem muito movimento, muitas luzes, muita coisa acontecendo, bares, lojas, fica, né, tudo muito aceso até tarde, né, então tem muita movimentação nessa região e é bem legal. E aí o caminho que eu fiz, né, até lá, aí só, né, voltando aqui, a cerveja canadense que eu tomei lá, que é uma coisa que eu sempre faço, né, tomar cervejas locais, assim, foi no bar Imperial Pub. Um bar bem legal, gente, eu gostei bastante. Fui sozinhona mesmo e, assim, adoro fazer essas coisas sozinhas em viagem. E aí, no caminho inteiro que eu fiz, né, ali, eu vou falar um pouquinho dos locais que eu passei, né, e vou deixando fotos aí passando na tela pra vocês. Eu passei no Flatiron, que tem um outro nome também, que é Goldenham Building, que fica bem pertinho desse market. Passei no Rogers Center, passei na Nathan Phillips Square, passei na Queen Street e no Simple Underpass. E aí eu vou deixando umas fotos aí pra vocês, né? Gente, eu tenho fotos lindas dessa viagem, lindas, lindas, lindas. E aí, no segundo dia de Toronto, ele começou bem chuvoso, então eu resolvi fazer atrações de locais fechados, né? E aí o início foi na Casa Loma, que ela fica bem perto da casa que eu tava hospedada, então eu conseguia ir a pé pra lá. Então foi bem tranquilo. E assim, eu achei um evento conhecer essa casa. A casa é enorme, é bem lindo. Você consegue pegar
tipo como é que fala, gente? É tipo um tour que você faz sozinho, né? Com aqueles rádios. Você pega tipo como se fosse um walkie-talkie, e você consegue, tipo, botar o número do local onde você tá, né? Aparece, né, nos locais que você vai ter um número, tipo número 3. Aí você clica o número 3, coloca no ouvido e aí você escuta a explicação, sabe? Então, é muito legal isso. Eu peguei, né, lá e fui escutando, sabe, as curiosidades da casa e tal. Mas, cara, realmente é incrível, assim, só estando lá pra saber. E aí, uma dica que eu deixo aqui pra vocês sobre essa casa é assim, cara, explora. Quando eu falo explorar, é explorar mesmo. Tipo, tudo que for porta, que dê pra abrir, que dê pra sair, que dê pra entrar, cara, vai entrando, vai saindo, vai explorando, porque assim, tem muita coisa linda e coisa que às vezes você vê que as pessoas não estão indo e quando você vai, é um caminho lindo, uma vista linda. Então, assim, é real pra explorar ao máximo. E eu recomendo que vocês fiquem pelo menos, tipo, uma manhã inteira, uma tarde inteira, porque é muito grande e tem muita coisa pra ver. Não só do lado de dentro, como também o jardim do lado de fora. Então, é bem bonito. E aí de lá eu peguei um ônibus pra poder ir no mercado, né? Que eu não tinha conseguido ir na segunda-feira. E aí eu vou fazer um adendo bem importante sobre esse mercado. O que é o meu adendo? Tem duas coisas que falam que é bem famoso de comer nesse mercado. Um é um pão de bacon, né? Com pão com bacon, tipo um hambúrguer de bacon. E o segundo é o fish and chips, né, que é peixe com batata frita. E aí eu fiquei muito naquela de, cara, o que é diferente, né? E assim, o hambúrguer de bacon mais diferente do que o fish and chips que eu já tinha, né, comido várias vezes. E aí eu fiquei nessa e resolvi experimentar hambúrguer de bacon. Só que assim, gente, é o bacon
molengo, sabe? Não é aquele bacon crocantinho. E eu odiei de uma forma que eu nem consegui comer tudo. Eu fiquei com nojo, assim, sabe? Tipo, ai, eu não gostei. Eu realmente não gostei, assim, eu sei que tem várias pessoas que gostam, mas eu recomendo que vocês fiquem com a opção do fish and chips. A não ser que, cara, sei lá, você ama bacon molengo assim, aí beleza, né? Vai do hambúrguer de bacon. Mas eu não gostei. E assim, além de eu não ter gostado, tipo, eu gosto muito de bacon, né? O bacon crocantinho. Além de eu não ter gostado, eu achei bem sem graça. Assim, sem molho. Sei lá, eu vou deixar uma foto aí aparecendo pra vocês. E a minha recomendação é: vá de peixe com batata. E aí de lá, eu fui no Ripley Aquarium. E aí, assim, bem legal, porque ele tem a torre, né? Com os animais passando em cima. Que é bem parecido até, né? Quem já foi no aquário aqui do Rio. Inclusive, eu tenho um vídeo recente, né, com meus sobrinhos nesse aquário. Vou também deixar linkado aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. É bem na mesma pegada, né? Então, eu não tinha ido ainda no do Rio, se eu não me engano, eu nem lembro se já existia o do Rio ou se o do Rio veio depois, mas acho que já existia, mas eu ainda não tinha ido. E aí eu fui no de lá, bem legal. E quando eu saí, pra minha surpresa, o sol tinha aberto. Bom, como eu não sabia, né, se ia fazer sol nos outros dias, eu aproveitei para ir na CN Tower, que é a vista panorâmica, né, lá de cima. É um passeio super famoso e inclusive de diversos pontos da cidade dá para você tirar foto da CN Tower. E uma dica da Ju nesse momento quando você estiver passando, né, passeando pela cidade, por outras ruas e tal, dê uma olhada, porque tem diversas ruas ali por perto que fica lindo tirar foto de lá. Muito mais bonito até do que se você chegar lá perto e tirar aquela foto mais famosa, assim, né, de frente e tal. Tem umas outras ruas ali por perto que se você tirar foto, fica numa vibe muito linda. E aí eu vou até deixar aqui algumas fotos, né, de outras ruas que eu tirei. Se vocês tiverem interesse também, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, né, de locais para tirar foto da CN Tower, que fica uma vibe muito diferente, para dar um quê diferente ali para sua foto, você não ficar só com a foto normal que todo mundo tem da CN Tower. E aí eu aproveitei para ver o pôr do sol lá de cima, né? Então eu subi, ainda tava claro, consegui fazer as fotos que eu queria da CN Tower ainda com luz. Aproveitei o pôr do sol e depois eu desci. E aí quando eu desci, eu comi uma pizza num lugar chamado Blaze, que fica por ali, assim, tirei foto nos letreiros, né, e tal, com luz ali embaixo. E aí depois comi a pizza nesse local chamado Blaze. E aí é uma pizza excelente e você monta de acordo com o seu gosto. Então meio que você faz a sua própria pizza. Eu achei muito legal, o preço também é super justo. E aí fica aí pra vocês essa super indicação. E aí no meu terceiro dia em Toronto, eu acho que foi o dia mais cheio de todos. Foi o dia que eu entupi de coisas pra fazer. Tô aqui com a minha colinha, hein, gente, pra não esquecer nada. Cedo, assim que abre, eu fui pro Royal Ontario Museum, que abre 10 horas. Eu gostei muito de lá. Assim, é um museu bem bonito. E aí de lá eu fui pra Yorkville. E aí tem algumas coisas legais pra ver ali na região, né? Tem Yorkville Street, tem Cumberland Street. E aí assim, pense em ruas instagramáveis, com muita arte nos muros, sabe? Assim, eu não sei vocês, mas eu gosto muito disso, tipo, murais, pinturas em parede. Nossa, eu fico assim, tem um negócio desse, é certeza que eu vou colocar no meu roteiro, sabe? Então todas essas ruazinhas aqui que eu tô falando, tem essa vibe, né? Tem bastante lojinha com muros diferentes, tipo, tem lojas diferentes, bem artísticas mesmo, sabe? Então, assim, vai com o tempo, vai passeando, que vocês vão ver cada coisa linda. E aí tem também uma rua chamada Old York Lane. Tô deixando todos os nomes aí na tela, tá, gente? Pra vocês se localizarem. Porque, né, meu inglês já tá devagar quase parando, né? Tô há anos sem usar. Então, aquelas coisas.
relevem, relevem. E aí essa rua é uma ruazinha bem estreitinha e bem linda, com várias lojas assim diferentes. E aí lá também tem uma praça, né? Então assim, se percam por esses locais aí que eu tô falando, vocês vão conseguir achar coisas muito lindas por ali pra explorar. E aí de lá eu fui pra Universidade de Toronto, que também é algo que eu sempre curto muito, né, de fotografar, principalmente, né, as universidades que têm uma arquitetura muito peculiar, muito específica, sabe? Como é o caso dessa também. Então, assim, você vai andando também, você encontra várias coisas bonitas, assim, pra fotografar. Inclusive, eu encontrei uma igreja também que fazia parte ali, né, dessa parte do campus, né, da faculdade. E aí eu entrei, tirei foto, né, assim, arquitetura de igreja também é uma coisa que me deixa louca, assim, igreja, templo, enfim, todos esses tipos de arquitetura, e aí eu sempre entro, né, se puder fotografar, sempre fotografo também, porque eu acho incrível e eu acho que você deve colocar no seu roteiro. E aí de lá eu segui pra Chinatown, e aí eu conheci a Chinatown de lá. E eu recomendo, né, aí dica da Ju, pulo do gato, que vocês deixem pra comprar as lembrancinhas lá. Porque o valor, gente, é muito bom. E aí, muito melhor do que, lógico, né, os locais mais turísticos ali de Toronto. E foram os melhores locais que eu achei pra comprar lembrancinha. Foi lá, muitas promoções. E aí, né, já recomendo que veja as lembrancinhas de todo mundo nesse local. E aí, nesse mesmo dia, eu fiz Kensington Market. Não sei se eu tô falando certo. Recomendo muito também que vocês vão, porque lá tem várias lojinhas também. E muitas lojinhas engraçadinhas, assim, sabe? Tinha muitos bonequinhos na época, né, era o Trump, né, na presidência. E aí, tinha umas coisas, gente... Foi em 2019 isso. E aí tinha umas coisas de sátira, assim, sabe? Muito engraçado. Tipo, papel higiênico com a cara do Trump. Negócio de privado com a cara dele. Recomendo que vocês deem uma passada lá. Além de ter toda uma vibe, assim, esse mercado, né? Que é a céu aberto. E... nesse dia também eu passei no Graffiti Alley, que eu tava louca pra ver de perto. Tipo, ele é como se fosse uma galeria, estilo o nosso Beco do Batman, né, de São Paulo, todo grafitado, né, com vários grafites, e aí você vai andando e você vai achando outros grafites, outros grafites, outros grafites. Tem uma parede que tem uma janelinha que dá pra você sentar e tirar foto. Então, assim, vou deixar algumas fotos, alguns vídeos passando pra vocês. Esse local é incrível, incrível, incrível. Eu fiquei, assim, muito tempo andando ali pela região e procurando mais grafites. Porque, gente, eu gosto muito dessas coisas. Então, assim, não sei, né, se vocês vão se interessar. Mas, cara, eu sugiro que vocês passem pra dar uma olhada, porque realmente é muito bonito. Eu fiquei, assim, encantada com a beleza, com as cores do local, sabe? E aí, nesse mesmo dia, ainda, né, como eu queria aproveitar ao máximo a minha viagem, eu fui também na... ai, gente, nem sei falar isso. Distillery District. Eu vou deixar aí o nome na tela. Esse eu realmente não sei como fala. E aí tem restaurante, né? Tem lojinhas e tal. Também tirei foto na quadra de basquete mais fotogênica de Toronto. Ela é super famosa. Na internet você acha fácil o endereço dela, mas eu vou deixar também na descrição do vídeo. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês dessa quadra de basquete. Gente, é realmente bonita. E quando eu fui, tinha um pessoal lá jogando basquete, então foi bem legal. Fiquei lá sentada um tempo, fiquei olhando, né, admirando. E as ruas por ali, tem algumas ruas que tem alguns grafites soltos, assim. Então vale a pena você dar uma caminhadazinha, né, dar uma perdidinha ali pelas ruas que você vai ver algumas coisas bem bonitas. E aí, no final disso tudo, eu ainda consegui conhecer a Soraya, né, que é uma pessoa que eu conheci através desse mundo de blog, de viagem e tal. Ela tem, né, tinha um blog de viagem também, igual a mim, né, a gente se conheceu através desse mundo de blog. E aí, por muita coincidência, eu tava em Toronto e ela também estava em Toronto. E aí, como duas pessoas super chiques que somos, né, ela mora em São Paulo, eu moro no Rio, a gente não se conheceu no Brasil pra se conhecer em Toronto. E aí a gente foi num lugar chamado The Pint, que fica... acho que eu não anotei aqui onde que fica. Mas eu vou deixar o nome, né, de todos os locais aqui pra vocês. E aí, nesse local, eu comi o poutine, né, que é uma
uma comida típica, né, do Canadá, que é a batata frita com alguma coisa, né, então nesse caso era carne. Na maioria das vezes tem carne, né, mas tem também diversos outros sabores. E cara, vou te falar que poutine é uma comida que eu gostei muito, muito mesmo, até porque eu amo batata frita. E é bem diferente, assim, porque é uma batata frita bem recheadona, né, com bastante coisa, misturada, né, com bastante molho. Mas eu confesso pra vocês que não foi um dos melhores que eu comi lá no Canadá, então assim, não recomendo pra comer, né. Bom, pode ter sido o dia também, ou o que eu escolhi, mas se eu fosse novamente, eu tentaria uma outra comida e beber uma cervejinha, e a minha conta lá deu $35. E aí, no quarto dia em Toronto, eu resolvi ir para Niagara Falls. Claro que eu não podia deixar de fora, né, visto que eu tava tão pertinho. E aí eu comprei um ticket que deixa na rodoviária e de lá você pega um outro ônibus pra Niagara Falls. Foi uma viagem muito incrível. Assim, eu gostei muito de ter ido. A única coisa que eu me arrependo é de não ter aproveitado mais. Mas assim, como eu realmente estava sem dinheiro, pra aproveitar mais eu ia precisar gastar cartão de crédito e aí, né, ver o que eu faria pra pagar quando eu chegasse no Brasil. E aí, por isso eu resolvi não fazer. Mas hoje em dia eu me arrependo porque é aquelas coisas, né? Quando que eu vou voltar em Toronto de novo? Não sei, né? Então, seria bom ter aproveitado essa oportunidade aí e ter ido logo, né? Mas tudo bem, um dia a gente volta e aí eu faço. Eu queria muito ter feito a tirolesa. A tirolesa foi o que mais me empolgou, assim. Mas enfim, tudo bem, né? Faz parte, já passou, é a vida. E aí eu aproveitei também pra conhecer Niagara on the Lake, porque também é uma cidadezinha próxima ali. Muita gente não faz, mas se você pesquisar, muita gente fala pra fazer, porque realmente é uma cidadezinha pequena e é uma cidadezinha tão linda, gente, tão linda, pra você ir e ficar andando mesmo, vendo as lojinhas, né, vendo a vida acontecendo, enfim, e fotografando o que seus olhos acham bonito. Eu vou deixar aí algumas fotos passando pra vocês. Cara, um local assim que realmente merece mais visitas. E aí, gente, na volta, quando eu tava saindo de Niagara Falls, eu fiz uma coisa muito louca, gente, que eu não recomendo pra ninguém. Eu tava no ônibus, né, voltando, e aí eu escutei um menino perguntando alguma coisa pro motorista do ônibus, que eu achei que ele tava perguntando sobre algum local que ele tinha visto na internet. E aí o motorista deu, né, as recomendações e tal. E aí, na minha imaginação, eu já imaginei que ele era um turista, que ele perguntou sobre alguma coisa muito legal e que o motorista deu a indicação pra ele. E aí, o que eu fiz? Eu desci atrás do menino e comecei a seguir o menino. Só que o menino tava sozinho, eu também tava sozinha, eu estava seguindo o menino, e aí quando eu parei pra me dar conta, eu tava, tipo assim, numa rua completamente deserta, residencial. Tipo, não tinha nenhuma atração, assim. E aí eu comecei a pensar, cara, e se ele não perguntou de nenhum local, assim, turístico? Tipo, fez alguma pergunta, sei lá, de rua, né? De algum ponto de referência, né? E aí eu fui vendo que também estavam chegando, assim, umas fábricas, uns negócios, assim, meio esquisitos. Aí eu fui... Parei de seguir ele e saí voltando, assim, mas meio no cagaço, sabe? Com medo de o que eu tava fazendo, onde que eu tava me metendo. Eu não sei vocês, mas eu tô seguindo aquele garoto ali, ó, que ele vai pra algum lugar maneiro. Acabei desistindo de seguir nosso amigo, porque já tá dando daqui da onde eu tô até onde eu vim seguindo ele tá lá atrás. Não sei se vai dar pra ver. Vai estar dando tipo 15 minutos andando, voltando pra estação de ônibus. E aí acabou que
né, quando eu tava voltando, eu já tinha lido sobre um templo que ficava por ali, mas eu não sabia ainda, né, quão longe ou quão perto era da onde eu tava. E aí eu coloquei no Google e aí eu vi, se eu não me engano, era tipo assim, uns 20 minutos, sei lá, andando, mas ficava bem perto já da rodoviária. Aí eu fui andando, né, pra conhecer esse templo. E aí valeu super a pena, porque o templo é muito bonito. E o nome do templo, The Thousand Buddhas Sarira Stupa. Gente, é um templo muito bonito. Lindo, 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 lindo. E aí, né, como vocês já sabem, eu amo um negócio desse. E aí eu fui. E aí no dia 5 era minha despedida. Oh. E aí eu resolvi conhecer a Toronto Island, né? Que são as ilhas. E aí, assim, considerações. Teria feito outra coisa, por quê? Porque era dia de semana e eu não tinha lido que dia de semana é praticamente assim, é uma cidade normal, né? Que as pessoas trabalham, vivem sua vida, vão pra escola e tal. Turismo mesmo, né, nas ilhas é durante o fim de semana ou feriado. Nos dias de semana não tem nada aberto. Tipo, não tem aluguel de bicicleta, não tem lojas abertas, quiosques abertos, nada. Então, não recomendo por isso no dia que eu fui, né? Mas se você for no momento que tá tudo aberto, com certeza vai ser outra vibe. Não me arrependo de ter ido, porque a vista que você tem de lá pra Toronto, né, é muito bonita, né? Tipo, sei lá, eu vou considerar que é a vista que você tem, assim, de Niterói pro Rio, sabe? Pra tirar umas fotos e tal. É bem bonita. E, assim, de certa forma também, eu meio que conheci a ilha como se fosse uma local, né? Porque, assim, eu vi as escolas acontecendo, eu vi as pessoas indo trabalhar, né? Então, eu passei ali por aquela região meio que a única turista. Então, assim, foi bonito por esse lado. Mas eu não vivi, né, a experiência turística mesmo da ilha. Mas recomendo muito, porque, assim, tudo que eu li sobre a ilha foi muito bacana. Eu só não consegui mesmo aproveitar dessa forma porque tava tudo fechado. E aí, pra vocês terem uma noção, assim, eu andei muito na ilha inteira, muito mesmo. Eu acredito, se eu não me engano, naquele dia deu que eu andei tipo uns 18, 20 quilômetros. E isso foi só na ilha. Eu realmente andei muita coisa por lá. E aí no final, né, desse passeio pela ilha, eu só fiz algumas últimas compras na Dollarama, né, que é uma loja, pode ser conhecida como a loja da petição. E aí fiz umas comprinhas na farmácia e de lá já peguei minhas coisas, fui pra casa, né, peguei minhas coisas e fui pro aeroporto começar a minha saga de volta pra casa. Diz aí nos comentários se você acha que faltou alguma coisa, né? Realmente 5 dias é um pouquinho corrido, mas deu pra conhecer bastante coisa e me custou o quê? Menos de R$100 a mais, né, no valor da passagem, então valeu muito a pena. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, né, de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar, que me ajuda pra caramba. E até o próximo vídeo. Tchau!